Alô, galerinha do mundo biologia, aqui é o Professor Guerra e hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Toca a vinheta. Os primeiros animais que surgiram no planeta não tinham necessidade de ter um sistema fisiológico dedicado a fazer circulação de nutrientes pelo corpo. Isso porque todas as células dos primeiros animais sempre ficavam em contato muito próximo com o meio externo. Conforme os animais foram crescendo, houve a necessidade de trazer esse meio externo mais para dentro do corpo. Esse é o papel do sistema circulatório. Existem dois tipos básicos de organização do sistema circulatório: o sistema circulatório aberto e o sistema circulatório fechado. No sistema circulatório tipo aberto, o sangue sai dos vasos sanguíneos para uma cavidade geral, geralmente chamada hemocele, que banha todos os tecidos. O sangue então sai do vaso sanguíneo, passa banhando os órgãos e volta para o vaso sanguíneo. É o caso, por exemplo, dos artrópodes. No sistema circulatório fechado, o sangue nunca sai dos vasos sanguíneos. Os vasos e o coração formam um circuito fechado. O sangue sai do coração, vai para os vasos, dos vasos volta para o coração, como por exemplo nos anelídeos e em nós vertebrados. Seja qual for o tipo de sistema circulatório, ele sempre vai ser composto por vasos sanguíneos e por um vaso modificado pulsante chamado coração. Nós vertebrados temos três tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares. As artérias e as veias são compostas por três camadas: um endotélio, como se fosse um epitélio interno, chamada túnica íntima, uma camada muscular intermediária chamada túnica média e um epitélio externo chamada túnica adventícia. As diferenças básicas entre uma artéria e uma veia são que na artéria a túnica média é bem desenvolvida. A artéria tem uma camada muscular bem grossa, o que confere pressão ao sangue. Já a veia é um vaso mais elástico, com uma túnica média bem mais fina. E a túnica íntima, aquela camada mais interna, é dotada de válvulas que fazem com que o sangue somente vá em sentido do coração e nunca volte. Por fim, os capilares são vasos microscópicos formados por uma camada de célula apenas, e é neles que existe a troca gasosa entre o sangue e os tecidos. E os diferentes tipos de vertebrado possuem diferentes tipos de coração. Todos eles vão ter duas estruturas básicas: um átrio, ou uma câmara que recebe o sangue, e um ventrículo, que é a câmara que expele o sangue. Os peixes têm um coração com apenas um átrio e um ventrículo. O sangue chega no átrio, passa do átrio para o ventrículo e do ventrículo vai para o corpo. Já os anfíbios possuem dois átrios e um ventrículo. Um dos átrios recebe sangue rico em oxigênio, o outro recebe o sangue pobre em oxigênio. E os dois tipos de sangue se misturam no ventrículo. Esse é um sistema que não é muito eficiente, já que o sangue rico se mistura com o sangue pobre e os dois vão para o corpo e para o pulmão. Essa situação começa a mudar com os répteis, que têm dois átrios e um ventrículo semisseptado, ou seja, existe uma barreira, ainda que incompleta, entre os dois lados do ventrículo. A exceção são os crocodilianos, os crocodilos e os jacarés, que têm um septo completo, uma barreira completa, formando dois átrios e dois ventrículos. Por fim, nós mamíferos e as aves temos dois átrios e dois ventrículos, com uma circulação dupla em que o sangue rico em oxigênio nunca vai se misturar com o sangue pobre em oxigênio. O nosso corpo recebe a maior quantidade de oxigênio possível, necessária para fomentar um metabolismo tão alto quanto o nosso. E as etapas que o coração tem que seguir para fazer o sangue circular de maneira apropriada pelo corpo se chama ciclo cardíaco. Tudo começa quando o átrio direito começa a se encher de sangue pobre em oxigênio vindo do corpo através das veias cava. Nesse momento, os ventrículos acabaram de se contrair, eles estão bem contraídos e não tem espaço dentro deles. Mas eles começam a relaxar, e esse relaxamento faz com que haja uma expansão do volume dentro do ventrículo.
Essa expansão do volume do ventrículo associado à gravidade faz com que o sangue desça do átrio direito para o ventrículo direito. O átrio então se contrai, expulsando o resto de sangue que tem dentro dele. Isso enche o ventrículo, que começa a se contrair. E para evitar que o sangue volte para o átrio, a válvula átrio-ventricular se fecha. Nesse momento você ouve o primeiro tum do coração. Tum-tá, tum-tá. O ventrículo direito então se contrai com força e expulsa o sangue pela única válvula que se abre, a válvula pulmonar, que vai direto para a artéria pulmonar, levando esse sangue para ser oxigenado. O sangue, agora oxigenado, volta para o coração pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Lembre que o que define artéria e veia não é o tipo de sangue que passa por eles. A artéria pulmonar é uma artéria mesmo levando sangue pobre em oxigênio, e as veias pulmonares são veias mesmo trazendo sangue rico em oxigênio, por conta da diferença na parede e na direção do sangue. Lembre que veia faz o sangue vir para o coração e a artéria afasta o sangue do coração. E da mesma forma que no lado direito, o sangue vai descer do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. O átrio vai se contrair, vai expulsar o excesso de sangue. O ventrículo vai começar a se contrair e vai fechar a válvula átrio-ventricular esquerda. Tum! O átrio esquerdo então vai se contrair, vai expulsar o sangue pela única válvula que vai se abrir naquele momento, a válvula aórtica, que vai levar o sangue pela artéria aorta para todo o corpo. Quando a artéria aorta começa a se contrair, o sangue tenta voltar para o coração, ela fecha a válvula aórtica, fazendo o segundo ruído. Tá! Primeiro ruído, válvulas atrioventriculares. Segundo ruído, válvula aórtica e válvula pulmonar. O sangue vai passar pelas artérias com pressão, justamente porque a artéria tem bem desenvolvida aquela túnica média, aquela camada muscular que resiste à passagem do sangue e cria uma pressão lá dentro. Existem duas formas principais de controle da pressão arterial: o controle neural e o controle hormonal da pressão. O controle neural ele é rápido, ele é imediato e ele é feito através de receptores de pressão que existem na parede da aorta e na parede de uma artéria que você tem aqui no pescoço. Esses sensores são neurônios que vão até o bulbo no tronco do encéfalo e avisam o tronco do encéfalo se a pressão está muito alta ou muito baixa. O tronco então envia sinais para o coração para ele bater mais forte ou mais fraco, dependendo do ajuste a ser feito. Além disso, o controle da pressão também é feito pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático aumenta a pressão e o sistema parasimpático diminui a pressão. Já o controle hormonal da pressão arterial é feito em resposta a alterações prolongadas na pressão. Então ele é um sistema de mais longo prazo. E um dos principais hormônios envolvidos nesse processo é a angiotensina, que é um hormônio estimulado pelo rim. Angio significa vaso, tensina significa pressão. Em caso de baixa pressão arterial, há um aumento de angiotensina que aumenta a pressão arterial. É isso aí, galerinha! Hoje a gente viu quais são os principais componentes do sistema circulatório, como ele é diferente em diferentes grupos de vertebrados, como funciona o coração e o controle da pressão arterial. Eu sou o Professor Guerra, tô com vocês rumo ao topo do Enem e até a próxima! Sabe o que eu queria muito? Que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, deixasse um comentário, seguisse a gente lá nas redes sociais e isso ia deixar meu coração muito feliz.